Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, no vídeo de agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas questões aqui envolvendo a força de atrito, beleza? Caso você não tenha assistido a parte teórica, confira aqui no canal, beleza? Que eu expliquei todinho sobre força de atrito. Então, se não assistiu, passa lá e depois vai ver esse vídeo, beleza? Bom, bora lá então. Galerinha, o primeiro exercício diz o seguinte: uma caixa de 10 quilos está em repouso sobre uma mesa horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a mesa vale 0,30, calcule a intensidade da força de atrito estático exercida sobre a caixa quando ela for empurrada por uma força horizontal ao ponto de estabelecer a iminência de movimento. Caramba, cara, tem muita informação aqui. Então, vamos meio que fragmentar isso que ele acabou de dizer pra gente, beleza? Ó, uma caixa de 10 quilos, ou seja, essa aqui é a massa da caixa, está em repouso sobre uma mesa horizontal. Então, ela não está se mexendo, beleza? Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a mesa vale 30, ou seja, que é coeficiente de atrito estático? A gente já viu na última aula. O coeficiente de atrito estático é nada mais nada menos do que o μ estático. E o μ estático vale 30, ou 0,3. Inclusive, gente, o μ, quase o coeficiente de atrito, ele não possui uma unidade de medida, tá bom? Então é uma grandeza que não possui uma unidade de medida. É uma grandeza que a gente diz que é adimensional, que não possui uma medida. Então não é que nem a velocidade, por exemplo, que é metros por segundo no Sistema Internacional de Medidas. Ou ainda que você encontra, por exemplo, sei lá, distância, que é metro, ou quilômetros. Isso são unidades de medida. Nisso aqui, o nosso coeficiente de atrito não apresenta nenhuma unidade de medida, tá bom? Então é apenas o valor numérico, beleza? Então, o Mi estático vale 0,3. Ih, espera aí que tô com uma coisinha aqui no meu PC, espera aí. Aí, beleza. Então tá. Calcule a intensidade da força de atrito estático exercida sobre a caixa, ou seja, a força de atrito para quando estiver parado, tá bom? Então ele quer saber o FAT. Inclusive, gente, eu até mesmo falei na última aula do FAT máximo e FAT dinâmico. Só que quando você tiver uma força de atrito que é menor que o FAT máximo, ou seja, ainda está parado, só que essa força que está parada é menor que o FAT máximo. A gente chama isso de FAT estático, tá bom? Geralmente se encontra muito nas videoaulas falando assim, quanto que vale o FAT estático? As questões, especialmente, ou mesmo algumas videoaulas perguntam assim, quanto vale o FAT estático? Então, é isso. É a força de atrito, só que quando é menor que o FAT máximo. E não está em movimento, por isso que não é FAT dinâmico, tá bom? Calcule a intensidade da força de atrito estático exercida sobre a caixa quando ela for empurrada por uma força horizontal ao ponto de estabelecer a iminência de movimento. Galera, na última aula eu escrevi eminência, perdão, viu? É iminência de movimento, tá bom? Eu cometi um errozinho. É iminência com I, tá? Iminência de movimento. Então, calcule a intensidade da força de atrito estático exercida sobre a caixa quando ela for empurrada por uma força horizontal ao ponto de estabelecer a iminência de movimento. Gente, ou seja, ela vai ser empurrada, tá bom? E quando ela for empurrada, ela vai acabar tendo na sua iminência de movimento. Ou seja, a força de atrito vai ser a força de atrito máxima. Lembra que a gente falou que iminência é sempre quando a gente fala do FAT máximo? Então, o que ele vai estar querendo saber é a força de atrito máxima. Tá bom? Então, ele vai estar querendo saber a força de atrito máxima. E a gente sabe como calcular a força de atrito máxima. É nada mais nada menos do que o μ estático vezes a força normal. Repara o seguinte, gente, aqui a gente vai ter a força peso. A força peso, ele falou pra gente aqui, ó, que vale 10 quilos. Então, se 10 quilos, a gente sabe que peso é massa, que é 10 nesse caso, vezes a gravidade, que também é 10, seria 100 newtons, a força peso, tá bom? Aí a gente tem a força normal, perpendicular à superfície, vai estar bem aqui. Nesse caso, a força normal, ela vai ser igual a peso. Por quê? Porque você não vai ter movimento horizontal. Se não tem movimento horizontal, é porque peso igual a normal e as duas se cancelam. Beleza? Logo, normal é igual a peso. Se normal é igual a peso, logo normal é igual a 100 newtons também. E beleza. E vai ter uma força de atrito. Essa força de atrito vai estar indo para cá, ó, é contra o sentido do movimento. Então, se a caixa está tentando ser empurrada para frente, vai ter força de atrito para trás. Beleza? FAT
E esse aqui vai ser o Fat máximo. Por que Fat máximo? Porque ele falou iminência. Iminência. Iminência é sempre Fat máximo. Beleza? Então vamos lá. Mi estático vezes normal. Fat máximo vai ser igual, então. A gente sabe quanto que vale o Mi. O Mi, segundo o enunciado, vale 0,3. Vezes o normal, que nesse caso aqui vale quanto? 100. Logo, Fat máximo vai ser igual a... Opa, assim não é. Vai ser igual a 30 newtons. Beleza? Vamos para a próxima questão. Na situação esquematizada na figura, um trator arrasta uma tora cilíndrica de 40 quilos sobre o solo plano e horizontal, com o auxílio de uma corda ideal. Gente, se a corda ideal vai ter força de tração, tá bom? Corda ideal, vou anotar bem aqui, ó. Tração. Isso aqui é um cedilha, viu? Se a aceleração do trator é de 1 metro por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito cinético entre a tora e o solo é 0,4, calcule. Gente, sempre que você encontrar coeficiente de atrito cinético, lembra que cinético é a mesma coisa que está em movimento. É o oposto de estático. Então, cinético é que está em movimento. E se está em movimento, vai ser o coeficiente de atrito que é dinâmico. Ou seja, mi dinâmico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, mi dinâmico equivale a 0,4. A massa da tora, 40 quilos. E ele quer saber o quê? Primeiro, força de atrito dinâmico. Então, ele quer saber o Fat dinâmico. Então, vamos lá. Gente, aqui na tora, vamos analisar as forças que atuam na tora. Primeira delas, força peso, vertical para baixo. A força peso, nesse caso bem aqui, ele falou que é 40 quilos a massa da tora. Se a massa da tora é 40 quilos e peso é massa vezes a gravidade, que é 10, logo vai ser 40 vezes 10, que é 400 newtons. O peso. Repara que aqui vai ter a força normal. A força normal ela vai ter que se cancelar com a força peso. Porque, ora, não vai ter movimento para cima e para baixo. A tora não vai estar levantando e não vai estar quebrando o chão. Não. Então, nesse caso, a normal vai ter que ser igual ao peso para que elas se cancelem. Então, a normal vai ser igual a 400 newtons também. Beleza? Aqui vai ter a força de tração, que vai estar puxando a tora para frente. Tração. E a gente vai ter a força de atrito. Bem aqui, ó. Força de atrito. E esse Fat, repara que a tora ela está em movimento. Se a tora está em movimento, a força de atrito vai ser a dinâmica, Fat dinâmico. Tá bom? Beleza. Nossa, gente, achei que era uma panela de pressão, sendo que é meu computador. Beleza. Então, primeira coisa que eu pedi pra gente calcular. Quanto que vale o Fat dinâmico? Galera, Fat dinâmico a gente sabe como calcular. Fat dinâmico é nada mais nada menos do que o Mi dinâmico vezes a força normal. Aí a gente sabe quanto que vale o Mi dinâmico. Fat dinâmico vai ser igual. O Mi dinâmico a gente já sabe quanto que vale, que é 0,4, como está lá em cima no enunciado, vezes 400, que é a força normal. Ó, Mi dinâmico 0,4, força normal 400, tá bom? Gente, se você fazer a multiplicação disso aqui, você vai encontrar que o Fat dinâmico é igual a 160 newtons. Beleza? Então, a gente já respondeu a nossa primeira questão, 160 newtons. A força resultante sobre o bloco. Gente, força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Então, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a soma vetorial de todas as forças. Repara que isso aqui cancela com essa. Beleza? Então, sobram duas forças aqui. Tem a força de tração e a força que é o Fat dinâmico. Repara que a tora vai estar indo para frente, ou seja, a força resultante da tora é para frente. Se é para frente, é porque a força de tração tem que ser maior que a Fat dinâmica. Por quê? Gente, soma vetorial. Vamos supor, você está para cá. Aqui eu tenho, por exemplo, sei lá, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. Não dá para ver, não. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. A resultante é para cá. 2 para lá. Então, a maior força vai ter que ser a que está para lá.
Ou seja, maior força vai ter que ser dessa direção bem aqui, porque a tora vai estar sendo puxada nesse sentido, tá bom? Logo, a gente pode dizer que a força resultante nesse caso aqui vai ser a tração, que está indo para frente, menos a força puxando ela para trás. Ainda vai ter a força resultante, né? Que ainda vai estar indo para frente, tá bom? Então, força resultante vai ser igual a tração menos o quê? O fat dinâmico. Ou seja, tração menos o fat dinâmico vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá bom? A gente sabe o seguinte. Galera, se bem que... não, se bem que é o seguinte. Se bem que você pode... no caso isso aqui, gente, perdão, viu? Isso aqui que a gente acabou de desenvolver aqui, a gente vai usar para responder essa questão aqui, ó, a C. A B a gente pode pensar o seguinte. Se fosse resultante igual a massa vezes aceleração, quanto que vale a massa da tora? A massa da tora equivale a 40. Logo, a força resultante vai ser igual a 40 quilos vezes a aceleração. Ele disse que a aceleração no trator é 1 metro por segundo quadrado. E, gente, repara, como isso aqui está conectado numa corda ideal, a aceleração do trator é a mesma da tora. Logo, vai ser 40 vezes 1, e a força resultante vai ser igual, então, a 40 newtons. Perdão, viu, gente? Vamos lá. Então, resolvemos a nossa aqui são 40 newtons. Então, tração menos o Fá dinâmico vai ser igual a massa vezes aceleração. Galera, massa vezes aceleração a gente acabou de calcular. Massa vezes aceleração, massa vezes aceleração. A gente acabou de calcular. Isso aqui vale quanto? 40. Opa, muito grande, peraí. 40. Logo, a gente pode dizer que tração menos Fá dinâmica é igual a 40. Repara que o Fá dinâmico a gente já sabe, que é 160. Então, tração menos 160 vai ser igual a 40. Esse menos 160 que está subtraindo passa para o outro lado somando. 40 mais 160 é igual a tração. A tração, então, vai ser igual a 200 newtons. Beleza? Então, é isso aí. Agora, bora para a nossa última questão. Na situação da figura, o bloco B de 8 kg e o prato P de 2 kg estão interligados por um fio. Então, repara, o bloco P e o prato estão juntos por um fio. O coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, se deu coeficiente de atrito dinâmico é porque está em movimento, beleza? O coeficiente de atrito dinâmico entre B e o plano horizontal vale 0,5. Então, a gente pode dizer que μ dinâmico é igual a 0,5. E desprezam-se os pesos dos fios e o atrito no eixo da polia. Atrito no eixo da polia, isso aqui, gente. Atrito no eixo da polia. Isso aqui vai ser desprezado, tá bom? Assim como o peso dos fios. Beleza. Galera, vamos lá então. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente... perdão. A gente vai calcular o seguinte. No prato P são colocados 10 blocos iguais, de 1 kg cada um, tá bom? Ou seja, aqui em cima do prato, você tem 10 blocos iguais, de 1 kg. Então, você tem o quê? 10 quilos aqui em cima do prato. Beleza? Monta bem aqui, ó. 10. Isso aqui vai ter que é 10 quilos. Então, bora lá. Galera, a primeira coisa quando você tem esse sistema conectado por polias, por fios e tudo mais, é, primeiramente, representar a quantidade de forças em cada bloco. Quais forças que estão atuando em cada um dos blocos. Então, nesse caso aqui no bloco B, a gente vai ter a força peso, que é vertical para baixo. A gente vai ter a força normal para cima. A gente vai ter aqui a força de tração. A gente vai ter aqui ainda o nosso FAT. Repara que, como ele deu o coeficiente de atrito estático, dinâmico, perdão, aqui vai ter que ser o FAT dinâmico também, tá bom? Porque, gente, por ele ter falado o seguinte, coeficiente de atrito dinâmico, já dá a ideia que o sistema está em movimento, tá bom? Beleza. Tranquilo. E aqui no prato, vamos também colocar aqui, ó, vai ter a força peso, vertical para baixo. Não vai ter força normal, mas a gente vai ter força de tração. Beleza? Galerinha, seguinte, se isso aqui está em movimento, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, repara o seguinte, qual que vai ser a força resultante no bloco B? Perceba que peso normal se cancela.
porque a gente não tem movimento para cima. Então, as duas se cancelam. Repara que a força resultante aqui tem a tração indo para frente, e aqui tem enfado dinâmico atrás. É aquela questão, soma vetorial. Se aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3, soma vetorial 5 e 3 é 2 para cá. Logo, se está indo para esse sentido aqui, é porque esse lado aqui tem que ser maior que esse. Logo, a tração é maior que o fato dinâmico. Ou seja, tração menos fato dinâmico vai ser igual a força resultante. Então, tração menos fato dinâmico vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Então, essa aqui foi a primeira equação que a gente chegou. Agora, isso aqui, gente, é força resultante no bloco B, tá? Ó, bloco B, tá bom? Agora, bora fazer aqui no P, né? Agora aqui no P, força resultante vezes igual a massa vezes a aceleração. Gente, repara o seguinte, se está indo para baixo, ó, está indo para baixo, é porque a força peso tem que ser maior que a tração. Se está indo para baixo, porque essa força aqui tem que ser maior do que essa. Logo, a gente pode dizer que P menos T vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, nesse caso aqui, é P, que está indo para baixo, menos T. Beleza? Gente, repare que a gente tem duas equações. Uma aqui no bloco B e a outra aqui no bloco P. A gente tem uma coisa na matemática, um recurso que a gente usa muito na matemática, que é somar equações. Ixi Maria, peraí. Não é. Que é somar equações. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente pode somar essas duas equaçõezinhas aqui. Repara o seguinte. A massa... Oh, perdão, gente. Perdão. Ó, só uma coisa. A massa a gente sabe do primeiro, né? A massa aqui do bloco a gente já sabe, que ele falou de 8 quilos. Aqui em cima. Bloco B de 8 quilos. Então aqui a gente já sabe a massa. P menos T, aqui, ó. A massa do prato, ele já falou também. Ele falou que o prato tem massa de 2 quilos. Ó, bem aqui, ó. O prato tem massa de 2 quilos. Só que a gente adicionou 10 blocos iguais de 1 quilo cada um. Ou seja, vai ser 10 mais a massa do prato. Logo, a massa total aí vai ser quanto? 12. Agora sim a gente pode somar. Então, gente, quando a gente somar isso aqui, perceba o seguinte. 8a mais 12a é a mesma coisa, ter 8x mais 12x. 8x mais 12x é igual a 20x, ou seja, 20a. Vai ser igual. Gente, repara que se aqui eu tenho mais t e aqui menos t, meio que os dois se cancelam quando a gente for somar, né? É como se ter mais 1 menos 1. Os dois meio que se cancelam. Então, vai ficar P menos o fato dinâmico vai ser igual a 20a. Galerinha, o P nesse caso vai ser o peso aqui, ó. O P nesse caso vai ser esse peso bem aqui, ó. Esse peso bem aqui. A gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, P vai ser igual a massa aqui é 12, como a gente acabou de ver, vezes 10. Peso vai ser igual a 120. Tudo bem? Então, vamos anotar aqui, ó, peso igual a 120. Galerinha, repara no seguinte, o fato dinâmico a gente também consegue calcular. O fato dinâmico, a gente sabe que é igual a μ dinâmico vezes a normal. Nesse caso aqui, a gente falou que peso e normal se cancelam porque são iguais. Então, o peso, a gente viu que o peso desse bloco é de 8 quilos. Ou seja, se peso é igual a 8 quilos, perdão, se a massa é igual a 8 quilos, a gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade, logo ficaria 8 quilos vezes 10, 80 newtons, tá bom? Então, fato dinâmico vai ser igual a μ dinâmico vezes normal. Se peso é igual a 80 newtons, a gente sabe que peso e normal são iguais, logo a normal também é igual a 80 newtons. Beleza? Então, fato dinâmico vai ser igual. O μ dinâmico, ele falou para a gente que é meio. Então, vai ser igual a meio vezes 80. Meio vezes 80 é igual a quanto? 40. Então, o fato dinâmico é igual a 40 newtons, beleza? Então, bora substituir aqui, ó. 40 newtons. Tá bom? Ou apenas 40, né? Então, vamos lá, gente. 120 menos 40 é igual a quanto? 80. Isso aqui vai ser igual a 20a. Repara que o 20 está multiplicando a, pode passar para o outro lado dividindo.
Logo, A vai ser igual a 80 dividido por 20. Repara aqui que tem 0, corta com 0. 8 dividido por 2, 4. Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele pediu a tração no fio. Galera, perceba o seguinte. Eu tenho essa equação bem aqui. Nessa equação, eu posso pegar ela, que é peso menos tração é igual a 12 vezes o A, e eu posso substituir o A e o A e o P, para tentar achar o T. Então, vamos lá. O A a gente já descobriu, que é 4. Então, 12 vezes 4 vai ser igual. O peso a gente já tinha visto, que é quanto? 120 menos T. Galerinha, repara que 12 vezes 4 equivale a quanto? 12 vezes 4, 4 vezes 10, 40. 2 vezes 4, 8. 48. 120 menos T. Repara que esse menos T pode ficar isolado e o mais 120 está somando para estar subtraindo. 48 menos 120. Caso for realizar essa subtração, deixa eu até conferir a calculadora para não falar besteira. Vai dar igual exatamente a 72. A menos 72, perdão. Fui ver a calculadora e falei besteira. Menos 72. Você pode multiplicar nos dois lados menos 1. T é igual a 72 newtons, beleza? Bom, gente, é basicamente isso. E eu vou fazer uma outra aula para vocês, só que agora falando um pouco mais sobre plano inclinado, que vai cair muito e muito e muito na nossa avaliação de Física 2, beleza? Forte abraço, bons estudos, se inscreva no canal, deixa o like. Tchau, tchau.